Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política. E sobre este assunto eu recebo hoje Dionísio Pereira Aguiar, o Boquinha, vereador do PSDB de Santos. Tudo bem, Boquinha? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui de volta e poder conversar um pouco da Baixada como um todo. Vamos falar da Baixada, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua interferência política. O senhor é vereador, pai de um deputado estadual e de uma conselheira tutelar. Sua família está representada em 3 importantes funções públicas. De onde vem essa força? Eu não sei nem se é força. Eu acho que foi naturalmente. Eu tinha já um caminho. Sempre gostei da vida política, assim, não partidária, desde diretório acadêmico, depois na faculdade. E por um convite lá atrás eu me saí candidato, não tive êxito. Só depois da minha terceira vez que eu me candidatei, eu consegui me eleger em 2000 e, graças a Deus, estou vindo já para o meu 4º mandato. E deles foram também natural. No caso do Tenente Coimbra, muito particularmente, até quando ele foi convidado a sair candidato, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu mesmo nunca fui candidato a deputado, até por questão de custos financeiros, a dificuldade que era isso. Mas ele acreditou muito na questão da rede social, dos amigos e do convite que tinha vindo do próprio grupo do Exército, né, que ele é tenente do Exército, saindo em apoio ao Bolsonaro, e aí teve êxito. E já a Bianca, aí sim, que são irmãos gêmeos, né? Eu tenho um trabalho já muito grande, sempre voltado com a criança e adolescente. Mesmo antes de ser vereador, participando sempre do conselho, da criança, essas coisas todas. E quando a Bianca teve o Francisco, meu neto, né, ela fez um blog, porque ela foi uma mãe jovem que queria poder compartilhar um pouco da experiência dela, de toda a problemática de ter um filho novo, sem ter feito um planejamento. E aí ela fez um blog de mãe jovem. Nisso começou com entendimento, com os amigos, essas coisas. Também teve o convite para disputar, 4 anos atrás, uma eleição do Conselho. Ela foi, graças a Deus, foi a mais bem votada e agora também se reelegeu, sendo a mais bem votada de Santos. Isso, de certa forma, aumenta a cobrança e a responsabilidade na família? A cobrança não. Às vezes tem a coisa assim maldosa, porque achando que o êxito, né, o sucesso deles foi por minha causa. Não, eu acho que hoje a gente põe filho ao mundo para que ele voe sozinho. Eles têm todo o crédito do êxito deles, quanto o Tenente Coimbra como a Bianca no trabalho. Claro, como pai, a gente ajuda, pitaco, vota, né? Mas hoje os filhos têm uma independência já de opinião. Quando perguntam e querem algum tipo de sugestão, claro, a gente como pai sempre dá um palpite. Se eles acatam ou não é outra coisa, é um né? outro problema. É como eu falei assim, ó, eu já vivenciei isso, sou um pouco mais velho, né? Agora fica a critério de vocês. Agora, vereador, a gente teve uma certa repercussão em relação à votação, dessa última votação do Conselho Tutelar, trouxe alguns comentários. O senhor acredita que o Conselho Eleitoral possa votar a favor do cancelamento do pleito? Como é que ficou essa questão? Não, a questão das denúncias que vieram, a maioria delas, pelo menos, não tem fundamento nenhum. Muitas delas foram até atribuídas à Bianca, né, por ter sido a mais bem votada e ela por ser minha filha, né? Por exemplo, tem até uma foto da onde eu apareço próximo de 3 outros candidatos, a mãe de uma candidata nos cumprimentando na porta da escola, batendo papo. Eles alegam que aquilo seria uma interferência de boca de urna. E não houve. Né? Então tem muito choro também daqueles que infelizmente não conseguiram êxito. E também, muito particularmente nessa questão da criança e adolescente, tem muita gente que está fazendo trampolim para ano que vem ser candidato a vereador. Porque se entendessem as responsabilidades que tem num conselho tutelar, as pessoas iam pensar mais do que uma vez em querer ser candidato. Né? Então, eu acho que muito do que vem sendo publicado
é mais desculpa daqueles que, infelizmente, não conseguiram êxito na votação. Inicialmente, a sua base política ela estava bastante vinculada ao lado religioso, né? Agora, com a ascensão do Tenente Coimbra, há uma amplitude diferente com essa questão dos jovens conservadores. Isso credencia o Boquinha a buscar novos voos? Eu estou falando, de repente, de uma troca de partido para um pleito em 2020. Já se pensa nisso, Boquinha? Não, eu muito particularmente não. Eu me encontro contente no PSDB, né? Faço parte, nós somos em 8 vereadores na Câmara. Já fui do antigo PMDB, hoje MDB, né, no partido. Não, muito particularmente, não tenho essa preocupação. E continuo com a linha, assim, o meu eleitor é um eleitor, até posso considerar um eleitor conservador, né, porque eu tenho muita ligação realmente com a Igreja Católica, né, que alguns consideram que é um pouco mais conservadora, mas não me faz pensar em ir para o PSL, não. E nem para um cargo no Executivo? Não. Tive até o convite, mais recentemente, do ano passado, do próprio prefeito, em assumir uma secretaria, porque eu sou formado também em Educação Física, sou professor de Educação Física, mas agradecer muito e achei que não seria conveniente, até porque eu tinha sido eleito pelos vereadores da Câmara como primeiro secretário e tem uma importância muito grande de apoio ao presidente, ao Rui, né? Porque todos nós, o presidente assina com o primeiro ou o segundo secretário todos os atos da Câmara Administrativa. Então eu não achava justo, já que a Câmara, os 21 vereadores, votaram na nossa chapa vencedora, sair para assumir o cargo de secretário. Então, hoje, atualmente, não tem ideia não em assumir nenhum cargo. Okay, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre a Escola Cívico-Militar. A gente volta já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o vereador do PSDB, Boquinha. Boquinha, a gente estava falando sobre a escola cívico-militar, que é algo que o senhor defende publicamente. É uma decisão política ou é uma decisão ideológica? Não, uma decisão política, e eu acho até um pouco assim também do que eu acho e o que está acontecendo hoje, de repente, na nossa região, né? A linha que o governo federal expôs da escola cívico-militar, ela só vem, no meu modo de entender, dar um conteúdo muito favorável, principalmente as escolas que são as que teriam um atendimento, as escolas estaduais, porque viria um apoio dos militares à escola, sem mexer com a didática pedagógica da escola. Eles dariam um apoio, principalmente hoje, no que mais se queixam, que é a questão de segurança e indisciplina. E fora isso, há por parte do programa federal um investimento para as escolas que aderirem, né? E as escolas para aderirem é bem democrático. Tem que ter praticamente uma reunião entre os pais, educadores e com os próprios alunos. É uma decisão conjunta. É uma decisão conjunta. Aí sim a escola se candidata e encaminha, no caso nosso do Estado de São Paulo, encaminha ao governo federal. O governo federal vai fazer uma análise, porque eles estão procurando escolas que tenham IDEB inferior a 5 para poder corrigir, para que melhore a condição daquela escola. E eles aplicam R$1 milhão na escola para investimentos, né? Na quadra de esporte, de repente nas salas de aula, no ar-condicionado, num laboratório, numa infraestrutura. Então, eu entendo que isso é tudo de bom, porque se você hoje conversa com a maioria das escolas e com pais e com as mães, qual é a preocupação hoje? Com a disciplina, né? Porque hoje um pai, às vezes, se redobra, né? Tem 2 empregos para tentar bancar um filho numa escola particular, para tentar dar uma disciplina melhor, um comportamento dentro das escolas. Sempre a crítica, a escola do Estado, falta professor, falta aí. Eu vejo que a ideia da escola cívico-militar
ela vem um complemento junto com a experiência, com a disciplina do policial militar, dos oficiais que possam vir a trabalhar na escola como uma forma muito boa. E as experiências que já tiveram em outros estados, né? Eu falo que a gente brinca assistindo todo concurso ou todo programa de televisão que tenha disputa entre alunos, normalmente as escolas melhores avaliadas são aquelas escolas militares, né? Tanto que hoje, que não é o caso da ideia hoje do governo federal, uma escola militar hoje, se a professora se candidatar, é praticamente como um vestibular de medicina, né? De tanta gente querendo procurando. Então, agora, o acesso a esse tipo de escola às famílias, como é que seria feito? Como as famílias? As famílias teriam que... É uma reunião que normalmente a diretora chama e expõe, né, a presença dos militares na escola. Se a grande maioria das mães, e juntamente com os filhos, toparem, aí sim eles estão aptos a receber a ajuda. Mas se eu tenho um filho, ele estuda em determinada escola que não recebeu esse serviço de escola cívico-militar. E a escola da outra rua recebeu. Eu consigo transferir o meu filho para essa escola, não? Consegue. Consegue. Aí a transferência de uma escola para outra entra no parâmetro normal, né? Olha, eu quero me transferir... Obedece ao que acontece hoje. O que acontece hoje. Eu prefiro aquela escola, a mãe e a criança têm o direito de ir para a escola que bem entender. Eu, por exemplo, sou autor de uma lei em Santos que toda a escola do município, como do estado, tem que ter na entrada da secretaria, e é uma lei aprovada e sancionada, a nota de IDEB. Uhum. Por quê? A mãe tem o direito de falar, não, eu quero meu filho naquela escola. Por exemplo, hoje nós temos o Suetônio Bittencourt, lá na Afonso Pena, né, atrás do antigo Ponto Socorro, é uma das escolas que melhor IDEB tem no estado. E é uma escola, né, que fica entre o bairro do Macuco e o bairro da Aparecida, né, ali atrás. Mas por quê? Tem na figura da diretora extremamente exigente, uma disciplina muito grande. Por exemplo, é uma escola, o Suetônio, uma escola que praticamente já tem o espírito cívico-militar. Por quê? Pela posição da diretora e das professoras. O senhor acha que isso, em algum momento, poderia se tornar uma campanha pela militarização da educação? Não. Acho que isso, de repente, é um grupo que de repente fala que, militarização. Mas se a gente vê, o porquê não você hoje ter disciplina, né? Eu estudei todos em escolas públicas, estudei no Lourdes Ortiz e fui para o Andradas. O Andradas, na época que eu estudei, que é lá no meio do BNH, nós tínhamos o maior respeito para aquela escola. Depois que me formei, saí, ninguém queria mais estudar no Andradas. O Andradas só virou hoje uma referência quando ele foi municipalizado. Porque quando ele estava na mão do Estado, nenhuma mãe que morava, às vezes, do outro lado da calçada, queria colocar o filho mais no Andradas, porque era uma verdadeira bagunça. Né? Não tinha aula, as pessoas usavam droga nos corredores. Então, hoje, o pai, ele quer que o filho tenha segurança, que tenha respeito. Então, aqueles que querem, militarização, vai ter alguém aqui fardado. Não, acho que é um pouco de excesso. A gente não vai ter o que é o exemplo das escolas militares, que aí sim, ela usa uma roupa, né, como se fosse uma farda, porque faz parte do uniforme daquela escola. Aqui não. O espírito disso vai continuar usando a camisa da escola, a calça, jeans, e assim por diante. Só que a gente vai poder ter a presença de militares dos militares ajudando na disciplina e na segurança da escola. O senhor já propôs uma consulta pública sobre isso? Não, na verdade a consulta pública já diz na própria lei, né? É que teve alguns rumores que aqui em Santos algumas escolas estavam aderindo sem uma prévia
Discussão, né? discussão do que diz na própria lei. Mas a interface do governo federal ao Estado, né, já tinha esta necessidade. É que o que estava ocorrendo aqui, a gente estava tendo uma briga de egos entre o nosso governador, que com todo respeito até do meu partido, mas quando ele declarou a princípio, não, nós não queremos a escola militar, parece que a gente estava falando que as nossas escolas do Estado estavam mil maravilhas, e não é verdade isso, né? A gente tem hoje escola aqui na Zona Noroeste, por exemplo, que ela tem mais grade do que um presídio. Sim. Então, a gente tem que mudar isso. A gente não pode hoje continuar as pessoas saindo do ensino médio sem a mínima condição, sem saber ler, sem entender nada. Tem, infelizmente, algumas escolas que não... Às vezes as pessoas não têm aula de português, de matemática, às vezes 2 meses. Então, isso é triste, né? Então, quando se de repente tem um programa, seja do governo federal, que vem o intuito de ajudar a escola, a gente tem que receber com bons olhos. Pô, se tiver problema, vamos corrigir. Mas eu particularmente, nesse aspecto, eu sou extremamente conservador. Eu gosto de ter um policial militar na porta da escola, eu não acho que isso seja algo que vai afrontar. Segurança, eu fui criado, de repente, respeitando as pessoas, porque eu sei que eles também vão me respeitar. Então, quem tem que ter problema com a polícia militar ou com a militarização, normalmente são os bandidos. Bandidos têm que se preocupar com isso. As pessoas de bem não precisam se preocupar. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho sobre a verba Haddad. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o vereador do PSDB, o Boquinha. Boquinha, eu gostaria de falar agora sobre a questão da verba Haddad. O senhor tem levantado a bandeira de que é preciso discutir e acompanhar a aplicação dessa verba. Por que essa preocupação especial sobre o tema? Esse já é um trabalho que eu faço desde o meu primeiro mandato. A verba Haddad é uma verba que os municípios, né, de instância turística têm de direito, né, no caso de Santos. Nós temos em torno, por ano, que o Estado tem que devolver para o município em torno de 40 milhões de reais. O Estado só vem devolvendo em torno de 28, 27, 30 milhões, que são verbas específicas para serem investidas em equipamentos voltados ao turismo. Se conseguiu, o prefeito já entendeu que, por exemplo, a questão do asfalto em algumas áreas poderiam ser aplicadas essas verbas. O que eu normalmente ando pedindo, porque é um dinheiro que vem para o município e fica a critério, por exemplo, dos técnicos da prefeitura fazerem aplicação num projeto específico, né? Às vezes numa obra. E às vezes eu acho que a gente precisava discutir um pouco mais antes de antecipar que o recurso iriam para aquela obra. Para dar um exemplo claro, alguns anos atrás, uma parte dos recursos do DAD eram para trocar todo o asfalto da Avenida Ana Costa, né? E aí eu relatei, ora, nós temos ruas em Santos com um asfalto muito pior do que a Avenida Ana Costa. Sim. Naquele momento eu consegui que optassem para aplicar os recursos em outro lugar, né? Temos agora uma audiência pública que vai ser no dia 5 na Câmara, porque nessa verba que está vindo para o município, um valor considerável é na reforma, de novo, do Teatro Coliseu, né? Que já está se discutindo há muito tempo. Que está discutindo há muito tempo e já foi investido uma quantidade de recursos muito grande no Teatro Coliseu. Então, é necessário o Teatro Coliseu? Claro que é necessário, mas a gente tem que também verificar como se coloca tanto dinheiro a cada ano. Então, a cada 2 anos, nós vamos ter que gastar em torno de 3, 4, como agora está se gastando quase 6 milhões de reais no Coliseu. Então, é a oportunidade que a gente também está dando para os técnicos para poder explicar os recursos aonde aplicar.
E isso, por exemplo, estamos discutindo o problema do centro da cidade. O centro, nos últimos anos, nós fomos perdendo algumas empresas que acabaram migrando por Gonzaga, para a Ponta da Praia, por causa dos prédios que foram feitos. E, nesse sentido, a gente dá oportunidade. O centro hoje precisa de recursos por causa do centro histórico. Seria uma possibilidade, né? É isso. Boquinha, muito obrigada pela sua agradeço. participação, sucesso na sua Obrigado. empreitada aí. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê, até mais.